orgulhosamente apresenta mais um programa Relatos da Pandemia, onde as mais importantes autoridades sanitárias, médicos, cientistas e pesquisadores concedem entrevista falando sobre a Covid-19, suas consequências, as expectativas de cura, de vacina e de todos os detalhes dessa doença que já ceifou a vida de tantos brasileiros. Por este programa já passaram várias personalidades do mundo científico e hoje temos a honra de receber a professora Raquel Stuck. Ela é professora da Unicamp, médica infectologista, coordenadora de infectologia em imunossuprimidos e hepatites virais do Hospital das Clínicas da Unicamp e uma das mais reconhecidas personalidades do mundo científico, uma grande conhecedora da Covid-19 e de tudo que está acontecendo com esta pandemia do novo coronavírus. Pedimos também que você se inscreva no nosso canal no YouTube, ative o sininho para que você possa receber aí as notificações quando nós publicarmos também no YouTube um novo vídeo. Vamos ver a professora Raquel Stuck, que nos fala hoje sobre Covid-19, que nos fala sobre vacina, que nos fala sobre medicação e que nos fala sobre os prognósticos da pandemia no Brasil, que já matou tantos brasileiros. Vamos ver a professora. Muito bem. Estamos recebendo hoje, no programa Relatos da Pandemia, TV Além Paraíba, Minas Gerais e Rádio Cultura, uma das mais importantes médicas do Brasil e uma das mais especializadas e balizadas para falar sobre essa terrível pandemia que tanto vem causando a morte de brasileiros e adoecendo aí tantas pessoas, né? Já chegamos a mais de 2 milhões, ou se não chegamos, estamos a chegar, de mortes e de infectados. Deveremos chegar aí a números de 3 dígitos de mortos. Doutora Raquel Stuck, um prazer imenso em falar com a senhora, uma honra muito grande. Vejo-a sempre nas entrevistas que a senhora concede na Globo News, em outros canais de televisão, e inicio essa entrevista perguntando à senhora por que o Brasil chegou a esse ponto, doutora? Bom dia, olá, Dauro. É um prazer estar aqui conversando com você, com todos os que o acompanham. Muito gentis todas as suas palavras ao meu respeito, mas na verdade eu acho que eu sou uma professora dedicada, estudiosa, não chego, faço o meu melhor, e não chego toda essa expoência assim, mas a gente vai caminhando. Bom, em relação à sua pergunta, na verdade nós temos vários fatores, ao meu ver, que contribuíram para nós estarmos com esses números dramáticos como estamos. E principalmente números dramáticos quando a gente fala em número de óbitos, né? E com essa perspectiva, um número de óbitos que se mantém muito alto por agora já quase 2 meses, né? Num platô que não nos dá tranquilidade, acho que só aumenta a nossa tristeza e preocupação. Acho que o primeiro fator, e o principal deles, é que nós nunca tivemos um entendimento único dos gestores públicos a respeito tanto da importância e da gravidade desta nova doença, quanto da forma como conduzi-la, né? Tanto em termos de prevenção, né, que poderia ser adotada, ou a prevenção que pode ser adotada, porque até hoje só existe uma forma de prevenção, né, que é manter o distanciamento social, incluindo nisso o uso correto das máscaras faciais e a higienização das mãos. Nós nunca tivemos um entendimento único, uma voz única no país, orientando toda a sua população da importância dessas medidas. Então, acho que isso, nós não tivemos, né, uma voz única alertando da gravidade da doença, né? Então, é uma doença que traz esses números, e hoje os dados mostram até que o número de mortes, até o momento, pela Covid, é maior do que o número de mortes que nós tivemos em 2019 inteirinho por homicídio e acidente de trânsito. Quer dizer, é uma coisa
que é um número, e contra fatos, não argumentos, quer dizer, é uma doença grave, é uma doença que, infelizmente, tirou de nós, do nosso convívio, muitas vidas. Nós não tivemos o investimento necessário, né, para que as pessoas que necessitassem de atendimento e de internação fossem adequadamente assistidas, com a qualidade e com os equipamentos necessários que essa doença exige, e isso fica muito claro nos dados do Tribunal de Contas agora, publicados essa semana, que apenas 1/3 da verba destinada, já autorizada para ser gasta para o enfrentamento da Covid, só 1/3 foi gasta. Eu acho que esses são, junto com essa falta de verba, né, esse não investimento não é só para a área de cuidado do paciente internado, mas também prover recursos para diagnóstico. Então, nós sabemos que o melhor controle da doença é feito, além de se manter um distanciamento social, com a testagem. Então, quanto mais eu testo, se eu testo todos os sintomáticos e testo os seus contatos, esta lição já nos foi dada do hemisfério norte, só que nós não fomos bons alunos, nós não aprendemos. Quanto mais eu testo, mais eu consigo controlar, né, a epidemia, porque eu tiro nessas pessoas positivas do convívio social por período de tempo necessário. Eu acho assim que seriam essas as principais causas, né, do nosso desfecho, ou do nosso caminhar tão doloroso até agora. Dolorosamente, o presidente da República ontem foi dar uma volta de bicicleta, mesmo o seu PCR-RT, o seu exame, ainda dar positivo. Desastradamente trocou 2 ministros da área, primeiro o ministro Mandetta, depois o ministro Taish, e agora colocou um militar que entende de logística, não entende de medicina. Há quem diga no meio de imprensa que é um entregador de farmácia de luxo. Ele não sabe o que é o remédio. Enfim. E aí, doutora, anteontem também a gente viu a Fundação Oswaldo Cruz recebendo um documento do governo insistindo no uso da cloroquina, quando também anteontem e ontem novos estudos demonstrando que a cloroquina não tem qualquer efeito, seja no começo, no meio, no fim, que estágio for da pandemia. E ainda assim a cloroquina continua sendo propagada, o presidente toma cloroquina na frente das câmeras, diz que não está sentindo nada, mas está provado que ela não cura nada, porque ele continua reagente no SUAB. Eu gostaria de perguntar à senhora, qual é a posição da senhora como professora e pesquisadora sobre a cloroquina? Dauro, aqui a gente só precisa fazer uma correção, se você me permite, claro. Pois não. Manter o PCR positivo não significa que a pessoa esteja transmitindo, tá? Então, esse é um dado que nós sabemos. Na última sexta-feira, uma semana atrás, no dia 17, o CDC, que é o Centro que controla as doenças infecciosas, né, norte-americano, mas, na verdade, ele que coloca as diretrizes que praticamente quase o mundo todo segue, e a OMS normalmente acata grande parte do que o CDC decide. Ele já demonstrou que depois de 10, para quem tem sintomas, como foi o caso do presidente, para todos os outros que têm sintomas, a transmissão acontece no máximo até o 10º dia. E que você ter PCR positivo, então um exame do nariz positivo de novo, não significa mais que você esteja infectante. Provavelmente, o que se tem até hoje e o que embasou este documento do CDC é que são partículas de vírus que não são mais infectantes. Isto não exime a pessoa da responsabilidade de, ao sair de casa, como todos os outros, usar a sua máscara e tudo. Porque a gente não sabe qual é a capacidade, né, do nosso sistema imune em permanecer, ou se permanece realmente imune à doença. E você, é uma medida até educativa, todos temos que usar máscara. Se eu tive também, eu também vou continuar usando máscara, porque
todo mundo deve usar, né? Então, esse sentido também é importante. Então, só fazendo este esclarecimento. Em relação à cloroquina, nós tivemos um documento da Sociedade Brasileira de Infectologia, semana passada, que pontuava 2 trabalhos importantes, que eram os trabalhos que a gente ainda não tinha, que tem um rigor científico, que permite dizer que a cloroquina, nas fases iniciais, bem iniciais, no primeiro, segundo dia de sintomas, ela não muda o curso da doença, né? Nós sabemos, e este conhecimento que eu vou falar agora, ele não mudou ao longo dos 6 meses que a gente conhece desta infecção, que 80% das pessoas têm uma evolução muito boa, tomando água, tomando chá, né, hidratando bem, fazendo repouso em casa. E esses estudos mostraram que, mesmo tentando se usar a cloroquina nessas fases iniciais, ela não, cientificamente, se mostrou que ela não tem nenhum efeito. Ontem, antes de ontem, nós tivemos acesso também a um estudo nacional, né, realizado aqui no Brasil, também com rigor científico, então estudo que a gente fala randomizado, duplo cego, também usando a cloroquina nas fases iniciais, e mostrou também que ela não tem nenhum benefício. E, na verdade, isso eu vou dizer, Daura, assim, infelizmente, né, nós não temos evidência de que ela seja eficaz, porque seria ótimo que a gente tivesse uma medicação, não para os casos iniciais, na minha maneira de ver, porque 80% vai muito bem sem nada, mas talvez naqueles pacientes que no 4º, 5º dia ainda têm uns sintomas muito importantes, ou que tem fator de risco para ter uma evolução, né, de gravidade, talvez esses pudessem se beneficiar por alguma droga que atuasse neste momento da infecção. Infelizmente, nós não temos essa droga ainda. Então, a minha posição, eu, assim, logo no início, lá abril, eu confesso a você e a todos os ouvintes que eu era, assim, muito entusiasmada, né, e torcendo para que a cloroquina realmente pudesse ter alguma ação. Mas eu só fui otimista, os meus sonhos eles não se realizaram, e realmente hoje, se você me pergunta qual é a minha posição, ela não tem nenhum papel na infecção pelo novo coronavírus, nem nas fases iniciais e nem nas fases mais graves. Doutora, eu passei por uma tragédia pessoal recentemente, perdi minha mãe de Covid-19, ela tinha 87 anos, minha irmã teve um agravamento do quadro, saiu, precisou de oxigênio de alto fluxo. Minha sobrinha e eu não tivemos nada, passamos pela doença com tranquilidade. E eu sou um fumante, inveterado, né? Então a gente vai vendo casos de pessoas que são grupo de risco e saem, de pessoas que não são grupo de risco e agravam. Esse vírus ainda é um mistério? Sem dúvida nenhuma, muitas coisas a gente não conhece ainda, né? Mesmo do modo que ele produz a doença, a gente já conhece bastante, mas não conhecemos muito. Agora, Dauro, em toda a doença, o que a gente sabe é que, felizmente, não são todas as pessoas que são colocadas, né, que têm maior risco de evolução grave, que realmente vão a óbito, né? Se você, inclusive, analisar os dados, tanto federais, estaduais, municipais ou de instituições também dos hospitais que cuidam de Covid, o que a gente fica muito claro é que, se você olhar qual é a porcentagem das pessoas que são internadas por Covid, né? Então, aquelas que interna quem tem quadro mais grave, que já está precisando de oxigênio suplementar, mesmo que seja o catéter. Então, mais de 50%, 60%, 70% das pessoas que internam, elas têm menos de 60 anos. Tá? Estão até entre 20 e 50, né, 55. Esta é a maior parte, né? Então, são as pessoas que que correspondem ao maior número de pessoas com gravidade, que têm um quadro mais grave. Agora, e os pacientes com comorbidades ou aqueles com idade mais avançada, acima de 60, são os que, relativamente, a proporção, né, dos internados é menor. Mas, né, são pessoas que é mais difícil nós termos sucesso no tratamento, né? Então, isso precisa ficar muito claro. E
E o que também nos mostra que se as pessoas é de 20 a 50 que interna, quem são essas pessoas? São as pessoas que também precisam sair para trabalhar, ou porque trabalham em áreas essenciais, ou porque já flexibilizou. Muitas delas, até se a gente pegar pessoas mais jovens, né, 20, 25 anos, são pessoas que acham que não vai acontecer nada com elas, né? Realmente, se você pegar a mortalidade nessa faixa etária é muito pequena, mas são elas que vão levar para casa, né? Então, e transmitir depois para a mãe, para o pai, para o avô, né? E esses sim vão ter uma chance de maior gravidade. Então, felizmente, não são todos que têm fator de risco que evoluem a óbito, graças a Deus a gente consegue que muitos se recuperem e tenham alta, mas é uma preocupação sempre constante essa população. Professora, a questão importante também a se levantar da vacina. Nós estamos com 2 testes no Brasil, a vacina de Oxford e a vacina da Sinovac com o Instituto Butantan, a chinesa, né? A chinesa e a inglesa. E a gente sabe que passou para a primeira fase, passou pela segunda fase com os testes reduzidos e agora está na terceira fase com a ampla vacinação para avaliar a imunização e tudo mais. A senhora está otimista com a vacina? Pessimista? E a senhora acha que ela sendo eficaz, ela esteja disponível para aplicação no Brasil quando? Ou no mundo, ou no mundo? Não, otimista com a vacina eu estou muito, né? Eu acredito muito que teremos vacina contra o novo coronavírus. Desejo muito que a gente tenha vacina de mais de um laboratório, né? Até para garantir uma produção maior e poder atingir um maior número de pessoas também. Mas assim, eu acredito que teremos. Acredito que, se não for estas agora, nesse momento, né, nós já temos mais 2 de outros 2 laboratórios, agora que a Anvisa já autorizou também para a fase 3 aqui no Brasil, né, a Pfizer e a BioNTech, então, e outras virão, né, estão já próximas, pedindo autorização na Anvisa, então nós teremos vacina. Acredito que para a produção ou para esse ano, eu acho que ainda não. E, então, enquanto a gente espera que tenha vacina, que ela seja eficaz e que seja segura, a gente tem que usar as outras medidas, né, para prevenção, né? É importante que os dados das vacinas nós devemos ter, né, provavelmente os dados iniciais, agora setembro, outubro, destas 2 vacinas de Oxford e da Coronavac, agora para Sinovac, agora para setembro, outubro, os dados iniciais, mas nesses dados iniciais, né, a gente vai precisar ver qual a faixa etária que vai fazer, para qual faixa etária dessa população que foi atendida realmente ela protegeu ou não, se esse esquema proposto, né, uma delas é uma dose só, outras são 2 doses, se realmente este é o melhor esquema, se vai precisar ter adaptações em relação a tudo isso, qual será a população atingida, né? A gente sabe que o Brasil é um dos países maiores produtores de vacina do mundo, então o que a gente produz aqui, né, não fica tudo aqui para o Brasil, né? O Brasil fornece vacinas para o mundo todo e a coordenação ou a decisão, né, das pessoas a serem vacinadas e a distribuição da vacina, eu acho que deve ser algo que deve ser apolítico, né, e deve ser o mais imparcial possível. Então, talvez a Organização Mundial de Saúde, alguma coisa assim, deva centralizar as decisões a respeito de quem será vacinado, quando será vacinado, porque outra coisa que a gente tem que ver, Daura, é quanto tempo a vacina dá proteção, né? Ela dá proteção muito longa, por 2 anos, 5 anos, ou ela dá proteção como a da gripe, que é de 9 meses, né? Então, se a proteção for de 9 meses, vamos supor que ela fique pronta em dezembro, que a maior parte dos especialistas, mesmo quem está trabalhando com as vacinas, acreditam que não, né, que vai ser mais para o ano que vem. Mas se ficasse em dezembro, se ela der uma proteção de 9 meses, 6 meses, será que vale a pena nós aqui tomarmos logo, né, assim que sair?
né? Ou é melhor esperar, que nem a vacina da gripe, né? Eu espero próximo do outono, quando eu devo ter novamente uma circulação maior do vírus. Então, todas essas respostas nós teremos ainda ao longo dos próximos meses. Mas eu sou muito otimista, eu acho que o momento exige uma vacina, isso é indubitável, e ela deverá chegar logo. Doutora, antes de encerrar a última pergunta, IgG, IgM, imunidade. O que a comunidade científica até o momento tem de mais plausível? Quem pegou pelo menos 3, 4, 5 meses está imune de uma nova reinfecção? Já se sabe desse tempo? Bom, o que nós sabemos até o momento é que nesses 6 meses que nós conhecemos a Covid, não há no mundo. Então, lembrando que em Wuhan começou em janeiro, né? Então nós já temos 6 meses, quase 7 meses ali. Então, até este momento não há no mundo nenhum relato de reinfecção pelo novo coronavírus, né? Então, isso mostrando que é possível que as pessoas que tenham tido a doença tenham uma proteção por pelo menos aí esses 6, 7 meses, e o tempo nos dirá quanto tempo essa proteção vai persistir. Não só o tempo nos dirá pela seguimento e acompanhamento das pessoas que adoeceram, né, como também pela evolução das pesquisas que nos mostrarão qual é a imunidade, a defesa realmente importante contra esta doença. A pesquisa dos anticorpos, né, então você falou da IgM, IgG, elas são uma medida, né, uma avaliação de proteção. A que é melhor é IgG, né, que mostra mais uma infecção, uma proteção que deve ser um pouco mais duradoura. Agora, a gente sabe que nos exames todos, né, do novo coronavírus, a gente sabe que o IgG ele pode não aparecer. Tem pessoas que comprovadamente tiveram a doença e nunca fazem IgG. Né? Mas mesmo assim eles não adoecem de novo. Então existe o que a gente chama da imunidade celular, que é mais difícil de ser avaliada nos exames laboratoriais corriqueiros, mas que hoje os estudos, né, de avaliação laboratorial da doença mostram que a imunidade celular, ela talvez seja até mais importante do que esta, que é a produção dos anticorpos. Você falou um dado que é correto mesmo. Assim, os trabalhos mostram que nos primeiros 3 meses a pessoa com certeza tem uma proteção, né? Possivelmente vai além disso, mas a certeza no momento é desses 3 meses. Pode ser que alguns estudos daqui 2 semanas, né, se você me perguntar de novo, eu fale, não, são 6 meses, né? Não, é para a vida toda. Mas, de qualquer forma, nesses 3 meses com certeza, mas a gente não tem casos de reinfecção até o momento. Então, deve ser um pouco mais duradoura, assim, 6, 7 meses, ou quiçá um tempo até mais prolongado. Uma honra para mim, jornalista de interior, falar com a senhora, que para mim é uma das maiores figuras aí da cátedra da medicina, né, professora e tão importante também na sociedade brasileira de infectologia, que é uma sociedade tão robusta. Um enorme prazer. A senhora, como sempre, com a fala pedagógica, de fácil compreensão para os nossos ouvintes e espectadores. Muitíssimo obrigado e pretendo incomodá-la outras vezes, outras entrevistas, viu, doutora? Imagina, Dará, um prazer. Nos ofícios, né, ou na decisão da escolha por ser professora, está embutido, né, o prazer que nós temos de divulgar a informação. Né? Então, eu estou à disposição sempre que possível e agradeço a oportunidade até. Até uma próxima vez, doutora. Um até abraço. E se cuide. Um abraço. Obrigado. Este foi mais um programa Relatos da Pandemia. Hoje contamos com a professora Raquel Stuck, que nos deu essa maravilhosa entrevista, essa verdadeira aula sobre o Covid-19. Na próxima semana, mais um convidado especial, mais um cientista, médico, professor e infectologista de renome internacional falará conosco para que você tenha informação. Em tempos de pandemia, informação é uma arma valiosa.